Salve, salve! Aqui Psicobeats na voz, Barber Hop 2025. Tamo junto aqui, família. E hoje tamo com o tio Fresh, certo, Fresh? Beleza, família? Certo? Tio Fresh, meu parceiro, certo? Vamos estar trocando uma ideia aqui, de coração pra coração, certo? Esse é o Barber Hop e você tá com o Psicobeats, certo? Fresh, enquanto aqui eu vou estar dando um trato aqui no seu cabelo aqui, certo, mano? Conta pra gente aí, mano, como é que, sei lá, qual foi o seu sentimento, mano, de você tá, quando você começou, tá ligado? Qual foi o sentimento que você utilizou pra tá começando nessa parada do hip hop? Conta pra gente, assim, como é que foi essa coisa de você tá entrando no hip hop no começo de tudo, mano? Que você foi um dos precursores pra gente, tá ligado? Eu, com a minha geração de 40 anos, tá ligado? A gente tem uma geração aí que veio aprendendo com vocês, né, mano? Tanto com o Sabota, tá ligado? Com o SP Funk, com Racionais, certo? Detentos do Rap e outras pessoas, outras personalidades que a gente acompanhou aí no decorrer da nossa carreira, da nossa vida, certo? Que foi eu te vendo as festas, todo mundo. Conta pra gente, mano, como é que foi lá nos anos 80, tá ligado? Pra até você começar essa parada de deu start pra você, como é que foi? Primeiro, salve família, satisfação total, obrigado pelo convite aí, Nóis, mano. Barber Hop. É isso aí, trocar uma ideia aqui na cadeira e vamos que vamos. Cara, a gente que tem uma caminhada assim, né, cara, do começo dos anos 80, muita gente começou na cultura devido ao ambiente familiar, né? Certo. Então, no meu caso também não foi diferente. Minha família é de Taboão da Serra aqui mesmo, do Pazini. Taboão da Serra, mano? Vila Pazini, tá ligado? Mano. Salve pro Pazini, nossa quebrada também. Vila Pazini, tá ligado? Tá ligado, mano. Então ali sempre, minha família é muito festeira, família grande, né, cara? Então, quintal grande, sempre teve as festas ali no final dos anos 70, o molecão ali. E sempre ia ouvindo as músicas, né, cara? Jorge Ben, James Brown, a gente tem toda essa memória, assim, afetiva de ver os tios nossos, as tias dançando samba rock ali, né, o Tim Maia, enfim. Isso aí foi meio que incorporou, né, cara, o lance da música em mim. E no final dos anos 80 eu ingressei como DJ. No final dos anos 80, Fresh? 86, 87. Então o primeiro mesmo de tudo não foi o MC, foi o DJ na sua vida. Então. Eu comecei na cultura hip hop como DJ. Como DJ. Herdei o disco dos meus tios, né? Os tios porque na verdade o samba começou a estar em alta ali nos anos 80, então nos anos 80 a galera começou a montar grupinho de samba. Certo. Então meio que os discos começaram a ficar encostados lá em casa. De lado, né, mano? E aí eu falei, cara, tem muita coisa boa aqui. Aí comprei minha primeira vitrola, uma vitrolinha. Gradiente, não? Gradiente, pô, a famosinha Gradiente. A famosa... Madeirinha. Tinha madeirinha Garhard, tinha vários Pô, comprei, cara, e aí os discos lá, e depois comecei a comprar disco também. Falei, agora vou começar a comprar uns discos. Certo. E junto com um camarada da quebrada, a gente montou uma equipinha de baile assim pra fazer aniversário, casamento. Festinha de quebrada mesmo ali, de garagem, né? Os famosos bailinhos de garagem, tá ligado? E isso você tava ali nos seus 18, 20 anos ali? Aí eu já tava com 17. 17 ali, né? 17 pra 18, falei, mano, vamos fazer os bailinhos. Nessa de fazer os bailinhos, meio que começou a gente ser chamado pra tocar em vários lugares, assim. Até meio que fora de Taboão, tá ligado? Já começou a ir pra fora, mano, ali Zona Sul, né? E aí o que acontecia nos bailes? A gente tinha que tocar um pouco de tudo. Tinha que tocar melodia, tinha que tocar flash house, tinha que tocar pop, tinha que tocar, né, os balanços que a gente falava, né? Nem tinha o termo hip hop ainda, rap, né? A gente falava balanço. Era balanço, funk falado, né? Funk falado. Então eu comprava os discos, cara, e comecei a fazer os bailes e tal. E o Marcelinho Backspin, que também é de lá, né? O Marcelinho, um grande parceiro aí, Salve, ó. Marcelinho, do Taboão também. Pra quem não sabe, a Backspin... Não sabia. Não sabia disso. A Backspin, cara, foi a primeira turma. Os caras falam gangue, né? Mas é a primeira crew de break, né? De break dance de São Paulo, da história do break no Brasil, assim. E o Marcelinho era meu vizinho na época. Ele falou, pô, Fred, você faz uns bailinhos. Você faz uns bailes aqui na quebrada, mano. Mas eu vou te levar num lugar pra você conhecer, que é o metrô São Bento. Certo.
Lá cola vários caras, inclusive esse disco do Taíde que você tem aí no seu case. Ele cola lá. O Taíde cola lá. Ele cola lá. Eu já tinha o disco do Taíde, falei, puta, mano, Você já tinha o Taíde, mano? Aí em 88, saiu Cultura de Rua. O Taíde é tipo de um cara que é pioneiro mesmo na questão do hip hop, não só do hip hop, mas do rap, né? Porque, tipo assim, essência, pelo né, que eu vejo, assim, todo mundo teve o Taíde como uma referência pioneira, né? Sim, o Taíde foi o cara que me... Na coletânea, né? Uhum. A coletânea que foi gravada pela Eldorado e tal. E aí tinham vários grupos, não tinha só o Taíde, só que o Taíde se destacou. Mas antes do Taíde já tinha o Pepeu. O Pepeu já era um cara... O Jack, MC Jack. O MC Jack. Tinha uns caras que já tava na cena, que já tinha gravado também, entendeu? Só que aí quando eu fui pra São Bento e conheci a cultura hip hop na sua essência, falei, cara, isso aqui é muito louco. E nós víamos os clipes já gringo, né? Era aquela época das fitas VHS. Sim. Então começou a chegar uns clipes de rap e tal, uns documentários, e a gente começou a ter essa identificação, né, cara? Do lance de ter vindo da periferia, de ter muitos problemas sociais na quebrada. Claro. E o hip hop foi um meio que a gente se inseriu para fugir da criminalidade, fugir do que era errado. Então, sim. Foi que nem nos Estados Unidos. Uma válvula de escape, né, irmão? O hip hop ele nasceu do caos, né, mano? Onde tinha caos ali, o pessoal se unia para fazer festa, para cantar, fazer seus discursos, protestar. E aí nasce o hip hop. E no Brasil ele veio com essa mesma força, né, mano? Certo. Nessa aí eu entrei e tal, comecei a frequentar São Bento. E aí nessa aí eu montei meu primeiro grupo de rap, que foi o MRN. MRN. Pô, isso já em 92. Sim, grande MRN. Que lançou também discos e se consolidou também como um dos grupos fortes do rap nacional, né? Dos anos 90. MRN, né? Um dos primeiros, tinha a coletânea que tinha um corpo fechado, né? Que tinha a rapaziada lá do Taíde, o Jack, o Código 13. E aí a gente gravou uma coletânea Consciência Black. Sim, Consciência Black. Essa consciência tá na história do rap, né? Como uma das mais importantes, né? Hoje. Assim, na história, porque né? A importância do Consciência Black. A gente gravou o Consciência Black volume 2. O 2. O volume 1 foi o que saiu Racionais. Uhum. O volume nem era Racionais, ainda era Ed Rock, KLJ, Mano Brown e Ice Blue. Saiu pela Zimbábue, a coletânea Consciência Cada Black. um com uma música. Era o Pânico na Zona Sul e o Tempo Difícil. Né? Cada um, mas não como Racionais. Não era Racionais ainda. Não era Racionais. Depois que... Aí Consciência Black 2, aí teve o MRN, o DMN, que era o grupo do X. Sim, de Marcão. O Marcão. Salve pro LF. O FNR, Supremacia Rap, o MT Bronx. Sim, o MT Bronx. Pô, Consciência Black 2 foi pesado, cara. Foi, né? E aí a Zimbábue, o que a Zimbábue fez? A gente abria os shows do Racionais. Que o Racionais já tinha lançado. Já tava ali. O Holocausto. E todos os grupos da coletânea meio que abriu o show do Racionais nos bailes de São Paulo, mano. Correto. São Paulo todo. Ah, sim, entendi qual foi o mecanismo pra funcionar. Porque era tudo da Zimbábue. Entendi, então tipo assim, ó, o Racionais se destacou lá no 1 e nisso daí... Gravaram o álbum solo. Já começou. Então foi uma boa estratégia da Zimbábue. Da Zimbábue pra mostrar os grupos. E, mano, e era festa pra 5 mil pessoas. E sempre tinha todos os bailes, porque assim, mano... Racionais carro-chefe e os outros... Nos anos 90, todas as equipes de baile faziam... Né, era baile e algumas colocavam show de rap, né? Chic Show. Muitos tinham resistência, mas depois o rap começou a pegar força e aí não teve jeito. Black Mad, a Circuit Power, várias equipes. Mas só que a Zimba, ela tinha os artistas, mano. Tá ligado? E aí do lado do samba tinha o Negritude e do rap era o Racionais, que puxava o bonde. Certo. E nessa aí começamos a fazer show, mano. Essa foi minha, respondendo sua pergunta, essa foi minha entrada mesmo entrava na cena assim, do hip hop mesmo. Porque você foi ali dos bailes, Marcelinho, que era numa quebrada, e depois a coletânea, o MRN e a coletânea. Essa é a cronologia do Fresh, tá ligado? E aí da coletânea foi fazendo corre. Aí da coletânea a gente chegou a gravar um disco solo, o MRN. Sim. Gravamos um álbum com 12 músicas, tava maneiro também, pesadão, entendeu? E aí nesse meio tempo, isso aí já, pela linha do tempo, já estamos em 94. Sim, correto. 95 ali. Correto.
E o MRN tinha uma amizade com o SP Funk. O SP Funk era um grupo que já o SP Funk já existia? Já existia, mano. Caramba. Assim, uma coisa já existia. Era o Primo e o Bomba. E o Maionese. Ah, entendi. Eram os caras. Diz que usavam também como São Paulo Funk, alguns falam, talvez. Não tinha uma nomenclatura. É uma lenda, né? Funk, é uma lenda, né? E aí ficava né? Somos pelo funk. Somos puro funk. Quando era puxador nos anos 90, que a gente curtia muito no final dos anos 90 ali, que vocês lançaram e tal, aí começaram, né, as lendas sobre o SP Funk, né? Tipo assim, que o Primo participou mesmo, né? Um salve pro Paulinho aí, parceiro nosso. Salve, Primo. Sério, Primo, da hora, Primo parceiro preto, nosso. grande figura. Logo vem aqui também. Logo vem aqui também. Não tem história. Tem, mano. Já trocamos muitas ideias aí, o Primo, um cara que eu gosto muito. Então, tipo assim, o SP Funk ele já existia. Não foi vocês que fundaram? Não. Era o MRN, a gente se trombava ali em Pinheiros, ali na Vila Madalena, que os caras moravam meio ali. Certo. E aí o SP Funk também colou uma época na Roosevelt, na Praça Roosevelt, que também era um ponto de encontro, né? Tá. Roosevelt não posso esquecer de falar da Praça Roosevelt, por quê? Da importância. O Metrô São Bento foi o primeiro ponto de encontro do hip hop no Brasil. Começou em 82. E aí, em 91, 90, a Praça Roosevelt, que é um espaço também ali no centro, tinha um encontro de vários rappers também. Colava o Brown, colava vários caras, colava muita gente do rap também. Do Rio de Janeiro, o MVP colou em 91. Quando o Public Enemy veio pro Brasil, os caras falaram, você tem que colar num lugar na Praça Roosevelt, que tem uma rapaziada que se encontra lá. Os caras do Public Enemy colou na Praça Roosevelt lá, mano. E aí, então esses dois polos era pesado assim na época. Então tinha uma rapaziada que se encontrava. Nesse meio tempo, os caras do SP Funk falaram, mano, vamos colar com nós, fazer um show junto. Eu era DJ da MRN, era eu, o DJ e o Nil, era o MC. Certo. Aí, com o passar do tempo, eu tive uma desavença no grupo MRN, eu saio do MRN e o Bomba falou, tio, você não quer entrar pro SP Funk? Só que você vai vir como MC, como vocal. Certo. Já tinha umas rimas lá no MRN, mas eu gostava mais de tocar, de ser DJ. Mas no MRN, vamos lá, no MRN você já tinha umas rimas. Mas sabe aquela rima de DJ? Quando o DJ tá aqui, tem um pedestal, o DJ só faz uns back vocals, sabe? Sim, claro. Mas você tinha já um talento, porque... Era back assim, vocal. Então, porque... Back vocal do Porque, assim, a sua evolução como MC, né? Porque eu particularmente, né? Já falando como fã, eu te acho um dos melhores MCs do Brasil, tá ligado? Na questão, porque assim, eu analiso voz, né? Analiso a voz, o timbre da voz... o conteúdo lírico, né? E também o flow, né, mano? A levada pra nós. Hoje é flow, mas na época pra nós era levada, né? Então, tipo assim, eu vendo isso, tem uns MCs da minha preferência. E você é um dos MCs da minha preferência. Essa evolução sua de DJ pra MC, ela se dá no final dos anos 90 ou ali em 94? Não, no final dos 90. No final dos 90. Porque o SP Funk já existia, os caras já faziam show, mas não tinha música gravada. Mas você ali no ensaio ali, você cantava umas rimas. Eu cantava. Mas no ensaio ali dos baratinhos comecei a escrever. Já escrevia, porque os caras já escreviam. A minha curiosidade é justo isso. As metáforas, uma figura de linguagem diferente. E você já tinha esse querer. Entendeu? Já tinha esse querer. Já tinha esse barato meio que falou, não, era diferente, mano. Quando o barato é diferente, você fala, não é igual aos outros. Os caras não copiam ninguém. O SP Funk, então, isso que eu achava legal. O SP Funk, ele já vinha com uma faceta diferente. Mesmo você fazendo turnê com os caras ali, colando com os caras. Isso. Você já via que os caras tinham uma rima diferente. Já tinha um estilo próprio, assim, que eu me identifiquei. Era rap, hip hop, mas não era igual aos outros que tinha mais a sua temática voltada pra periferia. Não, até tinha, mas numa figura de linguagem diferente. A gente usa bastante metáfora, né? Correto. Entendeu? Que se você pegar a música Nossa Fúria de Titãs, foi o primeiro clipe oficial do SP Funk. Sim. Então é só punchline, né, que a gente fala. Correto. Cada linha é Na primeira pessoa, né? Cada linha é mais foda, assim, pessoa, né? Ideias. Então é bastante, muita criatividade. Ao mesmo tempo que tem protesto na rima, tem sátira, tem bom humor, tem sacada de ganja, enfim, mano. Tudo que remete ao jovem, a vivência do jovem, a gente colocava numa panela só, num caldeirão e fazia a rima. E fazia a letra ali, mano. E aí eu começo a escrever e tal. Aí o que acontece? O SP Funk não tinha DJ. Quem que entra no grupo? DJ Negralha.
o Negralha, é verdade, o Negralha tocou na SP Funk. Eu cheguei no show da SP Funk aí ficou com o Negralha. Ficou 4 MCs e um DJ. Eu, Maionese, o Bomba e o Primo e o DJ Negralha. Certo. Aí que nós caímos pro estúdio. Aí foi quando nós caímos pro estúdio mesmo. Pra gravar. E aí você tem algumas músicas antes do disco, né? Vocês fizeram alguns singles, assim, algumas coisas. Antes do disco, do primeiro disco. Teve. Cara, a gente gravou uma música da coletânea do Natanael Valêncio. Tinha uma música que tinha. Qual que era? Som das Ruas. Tinha uma música, não sei se era vocês, posso estar enganado, com o sample do Roberto Carlos. Não era? Era uma música que eu lembro. Tem uma do sample do Roberto Carlos, nossa. Não volte nunca mais, porque era um refrão, acho que era uma participação de. Mas isso faz tempo, cara. Eu acho que pode ser demo. Pode ser alguma coisa demo. Não saiu no. Porque a gente pegava oficial. as fitas, né, mano? Mano, a gente pegava os beat gringos e gravava em cima dos beat gringos umas fitinhas da festa. Eu devia ter, porque enquanto fã, né, porque eu comecei a colar, quando eu comecei, eu acho que o SP ele veio de 96 pra cá. 96. A gravação oficial foi em 2001, mas... Sim, mas já tinha a caminhada, já era 97. Em 97, 98, foi que eu conheci, né, que veio com aquela onda... Porque assim, eu vou salientar que uma coisa assim, pelo menos minha vivência, que quando o Wu-Tang Clan veio pro Brasil, uma porção de grupos que tinha essa linhagem de levada, de beat... começou a se destacar também, foi o que eu vi, né, mano? Sim. Tipo assim, vinha o Wu-Tang Clan e vinha os nacionais, lógico, a gente sempre ouviu nacional. Sim. Né, mano? Eu sempre ouvi Facção, GOG, isso antes dos anos 2000, pra trás, né? Então eu comecei a ouvir em 94 hip hop e tal. Então, tipo assim, os grupos que estavam ali, Câmbio Negro, né? Esses grupos bem dos 90 ali mesmo, o MRN, eu ouvi tudo, tá ligado? E nisso daí... eu me lembro que veio uma porção de grupos que veio interessante de se ouvir, né? Sim. Naquela safra de 97, 98 e 9. Sim. Esses 3 anos para mim foram cruciais para mim dentro do hip hop, para poder trabalhar com hip hop, porque eu venho trabalhando desde 99, como DJ também, depois MC também, Sim. mas como DJ primeiro. Mas a minha formação, até digo de caráter, veio através de alguns grupos, né? Tirando o Racionais, que tipo, a gente sabe que é o que dá a temática da coisa, o tom da coisa. Mas, tipo assim, os grupos. Aí depois o SNJ, sim. Aí veio o Sabota. Aí, entendeu? Que a primeira música veio com vocês, né? Que, tipo assim, fizeram a parceria com o Sabota, que a primeira gravação dele, né? Se eu não me engano, que eu corrija se eu esteja errado, a primeira gravação com o Sabota foi com vocês, com o SP Funk. Então, assim, a valorização do SP Funk, ela se dá justamente pelo envolvimento do SP Funk dentro da cena. Sim. Do estilo musical dele, correto? Que é o estilo que a gente está colocando aqui como lado B do hip hop na época, mas hoje a gente vê que não seria, vamos dizer assim, talvez o lado B foi para intitular, para diferenciar. Sim. Mas na verdade era um rap que tinha vamos dizer assim, uma certa... igual você falou, a metáfora era o que predominava ali para vocês conseguirem expressar o que vocês sentiam e queriam dizer, correto? Sim, a gente ouviu muito assim do pessoal que quando ouviu a primeira vez o disco, o comentário era o quê? Mano, vocês são diferentes, o trampo de vocês parece que vocês estão fazendo freestyle nas músicas, parece que é tudo rima de improviso. Sim. Entendeu? Sim. Parecia era bem rua mesmo, né? As coisas eram bem da rua, né? Exato. Era bem da rua. Então, inspirado no Wu-Tang Clan, por exemplo. Sim, um dos grupos que... A gente foi inspirado no Redman, Cara... Porque assim, querendo ou não, acho que todo artista do rap nacional se inspirou em algum gringo, porque o espelho nosso na época não tinha como, né, os caras inventou barato, então, através das músicas, das revistas, então você começa a observar e se transforma aquilo pro jeito brasileiro, né? Você se inspira, mas você... Sim, eu tenho até uma passagem que eu acho que eu já te falei, e eu vou falar de novo, que uma vez eu te encontrei ali subindo a ponte de Pinheiro, você tava no ônibus, eu tava em outro ônibus. Eu tava indo pro centro, você provavelmente também. Cara, você tava lendo uma Source, eu acho, você tava lendo uma revista em inglês, mano. Era verdade? Mentira? É verdade. É verdade. Eu vi você tava lendo, e eu falei, mano, é o Fresh era ali, mano. Instagram da época. Justamente. Eu tinha comprado as revistas importadas, eu passei de busão ali na ponte ali de Pinheiros ali, aí eu reconheci você.
tá ligado? E aí eu vi que você tava lendo uma Source, mano. Eu falei assim, caraca, velho, tipo, o mano tá lendo uma revista em inglês, tá ligado? Tipo assim, ou ele lê fluentemente, ou deve estar fazendo um esforço descomunal. E eu tinha 17 anos, mano. Então com 17 anos, isso me fez, sabe o que me fez fazer, mano? Me fez começar a querer, naquela época, já traduzir as letras de rap, você acredita? Então a curiosidade levou a gente. Entendeu? Mano, eu comecei a gostar de inglês por causa do rap. Mano, se o Fresh tá fazendo isso, mano, é minha obrigação fazer, mano. Eu comecei a gostar de inglês por causa do barato, porque assim, o flow dos caras é muito louco, né, mano? A levada. Mas e o que eles estão falando, né? Então, mas o Tanclan, aí depois você fala, mano, os caras tá falando da quebrada deles ali. Aí você começa a entender que é real. Que os caras apanham da polícia igual nós, que os caras não têm direito à escola, e tem várias fitas social que os caras também passam lá. Sim. Aí você fala, puta, mano, pesado. E aí nós inspiração dos caras em relação ao jeito. E esse lado social que é interessante, né, mano? Essa parada que o Tanclan e que nós também, enquanto periféricos aqui, Zona Sul, Zona Oeste, Leste, Oeste, né, mano? O que a gente queria colocar na época, né, que era essencial, era justamente isso, temas como as violências policiais. O racismo já era gritado pela gente, né? Só que a grande mídia na época, a grande sociedade não expunha isso, né? A gente tinha que falar do nosso jeito, mas o rap, né, principalmente dos anos 90 pra cá, ele sempre liderou essa parte do protesto, né, mano? Como é que você enxerga esse lado social, falando do lado social agora, né, mano? O que você acha de como esse aspecto de São Paulo, que é o que a gente vive, né, mano? Porque eu não sei se você concorda, mas viver em São Paulo não é pra forte, né, mano? É aquela galera mesmo que veio, nossos ancestrais, que veio mesmo, por exemplo, minha família veio da Bahia, e aí veio pra Taboão e se prostou lá em Taboão e fez a história em Taboão. E hoje nós estamos, minha mãe já tá com 9 netos e tal, né? Então, tipo assim, tudo isso, esse âmbito familiar, ele também condiz com uma sociedade, né? Com o aspecto social. Você acha que ali, mano, a gente mora Taboão, São Paulo, Zona Sul ali, você acha que isso, de lá pra cá, evoluiu muito ou ainda tem muita coisa retrógrada, distorcida, essa polarização que a gente tem de A e B, de norte, né? Essa coisa do extremo esquerdo, do extremo direito. Você acha que hoje, nesse aspecto social, nesse âmbito social, hoje um jovem periférico, ele hoje está confortável, um negro periférico hoje, ele está confortável? O que melhorou e o que ainda não melhorou, na sua opinião, Fresh? Cara, confortável não tá, né? Não tá tranquilo, favorável, igual falam por aí. Verdade. Tá ligado? O que acontece? Voltando pra nossa época, mano, a gente não tinha nenhum tipo de acesso social pra gente poder executar nossas artes, tá ligado, mano? Correto. O que eu quero dizer com isso, no sentido amplo da palavra social? Por exemplo, hoje, com projetos, com leis de incentivo, com fomentos que existem, o artista que está iniciando, ele consegue mostrar o seu trabalho de uma forma independente, entendeu? De repente ali no seu quartinho, dentro da sua casa ali, ele consegue... Fazendo a sua produção, fazendo a sua própria produção. Cadeira, né? Cara, nos anos 90 a gente tinha que pegar 2 ônibus no metrô pra ir lá pro Sumaré, que eram únicos caras que tinham estúdio. Sim. Entendeu? Os caras nem eram dos nossos. Os estúdios eram mais difíceis na época, né? Entendeu? Então, assim, cara, essa dificuldade, graças aos programas sociais, a gente meio que conseguiu o quê? Ter mais visibilidade e mais espaço. Correto. Né? Hoje tem vários fomentos, tem projetos onde você pode contar a sua história, projetos onde você pode... A própria faculdade mesmo, gravar... né, Fresh? Hoje está mais acessível, exato, né? Bem mais acessível. Tá mais acessível. Cara, eu fiz faculdade, prestei pra... queria fazer propaganda e marketing, né, em 92. Correto. Aí eu não passei em faculdade de letras. Só que, mano, a mensalidade era muito cara e não tinha bolsa de estudo em 92, velho. Correto. Nossa, o governo Collor, tá ligado? Então, tipo... Pelo contrário, né? Ele tirou o dinheiro. Nossa, aí eu, mano, Procura estudar. Procura estudar aqui o governo Collor pra saber, você que é periférico, você é importante saber. O governo Collor, mano, eu tive que trancar a matrícula, porque era o equivalente hoje a 5 mil reais, vai. Pô, colocando claro. No valor de hoje. Em cruzados reais. E aí eu tranquei a matrícula. Então, assim, né, socialmente falando, a pergunta sua, mano, hoje
devido à temática do governo atual, vários projetos hoje são consagrados. Quando eu falo projeto, eu não estou falando só de hip hop, estou falando no geral. No geral, né? Porque... Cultura social em geral, para todos os segmentos, sim, entendeu? Literatura, cinema, audiovisual. Dança, terceira idade, entendeu? Você acha que tem que deficiência física, PCD, então, intelectual também, né? Que o caso mas musicalmente falando, cara, eu acho que ainda falta muito, cara. Ainda falta muito, a gente tem muito que evoluir ainda, você acha? Evoluir, mas lutar, né? Eu queria falar, a gente tem muito que lutar para conseguir mais, assim, porque, cara, o lance da polarização, alguém colocou a sementinha na cabeça do pessoal da direita, que vacina não era bom. Cara, quando eu era moleque, ninguém ficava questionando, meu pai, minhas mães, meus tios. Nada. Ninguém falava, da onde que é essa vacina? Mano, tem 2 vacinas aqui quando eu tinha 9 anos. Então todo mundo tomava vacina de boa, ninguém ficava perguntando de onde vem, quem fabricou. O governo falava e tinha que tomar, mano. Então começou a polarização aí. Correto. Do outro lá falando da vacina, não sei o quê. Então esses extremos atrapalham o quê? O bom funcionamento em convívio da sociedade, mano. Porque treta é chumbo trocado dos 2 lados. Só que o nosso lado é o lado que, assim, a gente é de esquerda, certo, mano? Correto. Certo, mano? Se a nossa luta diária é pelo social, o rap e o hip hop sempre teve esse contexto, né, do social, é cultural, mas é social também. Sim. Acho que cabe a gente, mano, tá todo dia, você no seu corre, com o seu programa aí e tal, da hora. Então tudo isso aí é incentivo pra quem tá começando, entendeu, mano? Você pode ser espelho pra muitos mano que quer ser barbeiro. Correto. Muitos mano que quer fazer um beat. E os projetos sociais são pra isso, mano. Eles servem pra isso, eles servem para abrir portas mesmo, pra você mostrar o que você tem de melhor ali, mostrar o seu talento, trazer gente com você, montar equipe, gerar empregos. Acho que é isso que é o que vale, mas ainda a luta é diária a luta. É diária, tem que ser, né? É diária. E tem mais uma pergunta pra te fazer, mano, aqui falando sobre o social. O Lula em 2002, vamos falar do Lula em 2002. Você acha que ele foi vital nesses últimos 50 anos para que essa... 50 ou 20? Eu acho que os 50 anos, vamos falar dos 50 anos, porque nós tivemos outros governos, né? Tá. Nós tivemos outros governos, vamos falar no final da ditadura, sim, de 84, né? Final da ditadura de 84 para cá, vamos falar assim, né? Então, eu acredito que o Lula foi um dos protagonistas que mais lutou pela essa nossa geração, pela nossa melhoria da vida do periférico, do povo pobre, né? E a gente já sabe disso, é muito evidente. Então eu gostaria de saber da sua opinião, Fresh, o que você acha sobre o governo Lula, né? Até hoje, né? Até essa volta desse retorno dele, né? O que impactou, né? E qual foi vamos dizer assim, o que ele colocou à mão que facilitou, que melhorou. Facilitou não, porque pra nós nunca tem nada facilitado, né, irmão? Mas assim, eu acho que o que melhorou pra gente, como, né, só pra gente finalizar esse bloco de perguntas sobre o social, né, mano? O que você acha? Cara, então, acho que o governo que mais valoriza, que mais prioriza o social e o cultural é o governo do Lula, né, desde 2002, cara. Eu acho que o Bolsonaro tirou a verba da cultura quando ele, né, tava aí desgovernando o Brasil, né, cara? Fechou as pastas. Quando ele tava desgovernando, ele fechou as pastas. Então, assim, cara, falando no geral, em quem é necessitado, já que o foco, acho que o plano do PT sempre foi esse, olhar para os mais necessitados, eu acho que está dentro do que a periferia sempre esperou, a gente espera mais, lógico, mas não no sentido de esperar de braço cruzado e manda aí, queremos, como o pessoal fala, né, esmola do governo. Não é isso, a gente sabe que são planos de lei, projetos de lei que existem, tem que ser executado. Correto. Então, assim, quando a gente se fala de governo, se fala da cultura e tal, da música, enfim, do que a gente vive, essa colaboração, essa força, né, cara, esses projetos de lei que existem, são justamente para fazer aquilo que eu falei, tipo, de você poder se
se estabelecer, você pode ser um MEI, né, que é um microempreendedor individual. Correto. Montar sua empresinha ali, do que você gosta, com o apoio do governo, que é importante para quem não tem condições, né, cara? Não dá para você começar do zero sem ter nada. Se você tá no zero, Você você tem tem que um ter... subsídio de uma ajuda, né? Como a gente não é herdeiro, né, cara? A gente, Com não é, certeza. a gente não é de direito, a gente não é herdeiro, a gente precisa de ter essa força e para desenvolver, criar a nossa própria estrutura, gerar mais emprego. Então, assim, cara, dentro de um governo, existem muitas falhas. O Lula não pode governar sozinho, porque tem o Congresso, tem a Câmara. Então, não é, quando acontece alguma merda no governo, tipo, não é a pessoa do governo. Tem muita gente ao redor, entendeu? Que tem Câmara, tem o pessoal do Centrão que é contra várias coisas. Então, assim, ele não é sozinho. Hoje, então, em dias atuais, você acha que... A acha gente não pode que... reclamar, por quê? Porque ele ainda bate de frente, mano. Ele é o maior estadista do mundo. Ele consegue dialogar com todos os presidentes do mundo todo. Consegue dialogar com todos. Então todo mundo vê o Lula, pode ver aí, atualmente do Japão, enfim, ele consegue essa atenção. Agregar todos, ele né, é um mano? estadista que os caras respeitam, mano. Justamente. E ele é um cara que ele é respeitado pelo quê? É a sua pergunta, pelo social. O mundo inteiro vê o trabalho social que o Lula faz. O SUS, mano, você acha que tem SUS nos Estados Unidos? Lá é mó veneno pra passar no médico lá em consulta, Tem que mano. pagar, né? Eu fiquei sabendo que é tudo particular. Você Passou tem que pagar, mal, né? você não, mas tem que pagar, meu. Então, assim, é um governo que é feito para a maioria, que somos nós, pobres, e que tem que continuar, mano. A gente tem que colocar na cabeça do jovem que não vai ter, né, não vai ter anistia, não vai ter nada disso. Quem errou vai pra cadeia, quem cometeu crime. E a juventude, cara, as próximas gerações, tem que ter essa mente aberta, essa visão desse contexto social, manter isso aí, entendeu? Cada um no seu segmento. Correto. O cara pode ser médico, pode ser jogador de futebol, pode ser atleta, enfim, mas ter a consciência social. A gente tem que ter isso enraizado, mano. Consciência social, tipo, Total, né? diária, no dia a dia, assim, ó. Isso aí, consciência social. E isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla, porque quando a gente perder essa consciência social, essa consciência de classe, Sim. saber que existe uma classe, uma minoria opressora, né, que dificulta a vida dos demais, né, enquanto a gente periférico, nós, né, dificulta, porque eu vivi muita coisa indo de Taboão para Pinheiros, de Taboão para Santo Amaro, de Taboão para o centro, que foram várias coisas, mano. Já tive que descer gente capotando no soco porque tava sendo racista no busão com a tiazinha, tá ligado? Então, tipo assim, eu já presenciei várias coisas desde moleque. Então, pular nessa bala de ter uma consciência social, passar pra quem não tem essa consciência social, acho que é um dever de cada um de nós, tá ligado? Principalmente do hip hop, porque o hip hop, ele é um movimento que ele te forma, mano. Ele te forma muito bem, tá ligado? Forma cidadãos, né? Com certeza. Forma cidadão. Ele te passa uma sabedoria, tá ligado? Que talvez você vai demorar muito numa faculdade para conseguir adquirir isso, se conseguir numa faculdade. Então eu costumo falar, eu respeito muito quem vem da rua, justamente por conta da vivência. Mano, a própria história do Brasil, ela é melhor contada nas letras de rap do que nos livros de história, né? Que Com a gente certeza, estudou na escola. com certeza. Mano, você pega os livros de história, é que agora a gente é adulto, a gente tem uma visão mais formada. Mas quando a gente tinha 13, 14, aí você aprendia a história lá, o que tem lá no livro. Aí quando você vê que era tudo mentira, que era tudo... Você fala, mano... Tudo maquiado, né? Vou seguir o que esse rap tá falando. Tudo maquiadinho. E parece que era... Exaltando o torturador, os bandeirantes, sabe? Cara, coloca os bandeirantes como... Não, vou falar pra você uma coisa que eu era pequeno, aí chega a ser até engraçado. Eu, quando era pequeno, eu ia na Raposo Tavares ali, aí tinha uma placa chamada Rap Tavares. Eu falei, mas quem é esse Tavares que faz o rap, mano? Aí depois que eu fui saber que era Raposo Tavares, e esse cara foi um dos caras que mais mataram índios na história brasileira. Então, tipo assim, você vê que, olha esse contraste, né, mano? E é uma coisa muito louca, mas eu acredito que o Brasil e o Lula, até o fim do mandato, né, mano, se não conseguir o próximo, acredito que vai ser bem encaminhado nessa questão, né, mano? E Fresh, deixa eu te falar uma coisa agora, só mudando de assunto, né? Deixando bem esclarecido, então, acho que o tema é consciência social, mano. Você falou muito bem, né? Acho que tem que ser consciência social diária. Acho que o lema do tema
desse nosso consciência social diária de hoje, né? Esse Barber Hop. E, cara, o que você tá fazendo hoje aí? Me fala aí como é que tá nesses últimos 5 anos. Você lançou música, você fez clipe, você fez bastante coisa aí que eu tô ligado, mano. Tá tocando bastante também, que eu tô vendo você tocar bastante como DJ, né, mano, nas festas e tal. Me fala aí como é que foi essa vivência aí de lá pra cá, dos últimos lançamentos, mano. Cara, a gente tá, desse tempo pra cá, estamos gravando, né, o disco novo do SP Funk. A gente ficou... Lançou uma, inclusive, com Rap Hood, né? Isso, lançamos uma com Rap Hood ano passado, tem um videoclipe pra quem quiser conferir. Isso aí, confere lá, SP Funk no YouTube, certo? Lenda. Nova música do SP Funk que chama Por Acaso, com participação do Rap Hood, do Neg, do Família Madai e do NCJ. E agora no final do ano a gente lança o álbum, né? Tem bastante participação da hora também. Não vou dar spoiler. É isso aí. Vai ser surpresa pra rapaziada. Pra quem é fã do SP Funk, mas tá pesadão, entendeu? Os trap, os boom bap, estamos atualizados. E minhas paradas solo também. Eu gravei uma música com o MV Bill, lancei um clipe também, faz uns 3, 4 anos atrás. Legal. A música se chama Espírito Livre, também você pode conferir no YouTube. Tio Fresh, participação MV Bill e Luana Jones. Gravei uma Cypher, cara, porque esse lance da Cypher, né? Cypher, pra quem não sabe, são vários MCs na mesma música. De MCs na mesma música, com beat só. Sem refrão, todo mundo cantando ali na sequência. Gravei com o Marcão do DMN, gravei com a Ieda Rios, gravei com o Mano Flair, com o Tom do Função RHK, Fernandinho Beatbox, mano, uma galera assim, ó. Então, são projetos novos que estão pra sair. Fora as festas que eu faço também como DJ. Sim, as festas, correto. Que é a festa nos tempos da Soweto, que é uma festa voltada para os anos 90, né? A gente meio que fala que é o baile nostalgia do rap. Do rap, mas o pessoal fala assim, mano, a Soweto é chique show do rap, né? Que vocês tocam só as antigas do rap. Lógico. Tipo, você, o Vitão e a... Eu, o Vitones e a DJ Vivian Marques. Vitones e a Vivian. Uma vez por mês a gente tá rodando São Paulo aí, só se ligar na agenda. Meus parceiros, Vivian Marques e Vitones aí, lá da galeria, lá da hora. Na festa nos tempos da Soweto. Também tô com um projeto de vinil, vou lançar algumas músicas minhas que eu tenho em single. Correto. Aleatório. Eu peguei várias músicas que eu tenho durante minha carreira, umas 10 músicas assim, de participações aleatórias, e vou fazer uma compilação no vinil. Tô fazendo uns contatos com uma gravadora, um selo lá de Berlim. Ah, internacional. Então você tá fazendo uma parceria internacional. Então. Que chama bacana, Tropical mano. Diáspora. Salve pro DJ Garrincha, salve pro Gato Negro. Pessoal lá de Berlim, que, mano, os caras têm um selo lá e os caras só prensam uns vinilzão. E o custo é barato, não é alto comparado com a prensagem daqui do disco, entendeu? Fica mais barato você fazer... E a qualidade do, né, mano, europeia, querendo ou não, a prensa dos caras, o disco, a qualidade é melhor. Então, em breve também, compilação, coletânea, DJ Fresh convida. E aí tem os convidados ali, então vai ser um disco com 10 faixas, 5 de cada lado. E um beat meu, pelo menos, né? Pô, um beat meu, pelo menos, né? Vamos trocar ideia, pô. Aí eu me oferecendo pra coletânea. O que acontece? A cultura do vinil, pra quem não sabe, ela é uma cultura muito viva hoje em dia, entendeu? Tava até trocando ideia com seu irmão ali, ó. Tem os vinil de eletrônica e tal, o Claudião. Então a cultura do vinil ainda tá viva nos lugares. Eu já vi evento de os caras tocando forró só com os vinil, cara, os vinil dos anos 70, do Gonzaguinha. Então o hip hop também sempre teve essa cultura, né, cara? Sim. Dos DJ principalmente. Né, não, tem que ter o vinil, tem que ter o vinil. Então em breve também vinilzão. E, cara, trabalhando bastante. Tem uma música com você. Lógico, vai sair o Cadete Psico. Vai sair o Cadete Psico. Festa na favela, na favela, da música, produção. Isso mesmo. Do Psico assim, pesado, logo mais aí vamos fazer o clipe. É isso aí. Cara, estamos trabalhando. Estamos trabalhando. Os trabalhos não param. Eu quero te agradecer humildemente aqui. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado. Foi uma ideia da hora. Deixa eu levantar pra te dar um abraço aqui. Da hora mesmo. Valeu, parceiro. Valeu, tamo junto. Obrigado pelo convite aí, o Barber Hop. Valeu. É isso aí. Esse daqui foi mais uma edição do Barber Hop, certo? Com o Tio Fresh, monstro dos anos 90. Só pedir pro pessoal seguir ali no Instagram, pode ser? 2030 é nós também. Deixar as redes aí. É isso, quais as redes sociais? Vamos falar lá. E sigam lá, Tio Fresh. TIOFRESH, senão o pessoal escreve Flex. Flex, né? Tio Fresh, underline, SP Funk, tudo junto, valeu. É isso aí, Tio Segue Fresh, lá. SP Funk. Muito obrigado, esse é o Barber Hop de hoje com o Tio Fresh. Valeu, família. Salve. Valeu.